Ele era o homem mais rico e justo da região. Em apenas um dia, perdeu todos os filhos, toda a fortuna e foi coberto de feridas dolorosas da cabeça aos pés. Sua própria esposa sugeriu: amaldiçoe a Deus e morra. Porque isso aconteceu com alguém que não fez nada de errado. A história de Jó é o maior teste de fé já registrado. E a pergunta que ele fez ecoa até hoje em nossos corações: por que pessoas boas sofrem? A resposta vai mudar completamente sua visão sobre as dificuldades que você enfrenta. Tudo começou nos céus, em uma conversa que Jó jamais imaginou estar acontecendo. Deus perguntou a Satanás: de onde você vem? E ele respondeu: de rondar a terra. Então Deus destacou a fidelidade de Jó. Observou meu servo Jó. Não há ninguém como ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus e que evita o mal. Mas Satanás desafiou: será que Jó teme a Deus sem motivo? Você não protegeu ele e tudo o que possui? Retire suas bênçãos e ele amaldiçoará o Senhor. O que aconteceria quando Deus aceitasse o desafio? Deus permitiu que Satanás testasse Jó com uma única condição: não poderia ferir seu corpo. Em um único dia, mensageiros chegaram um após outro com notícias devastadoras. Seus bois e jumentos foram roubados e seus servos mortos. Um fogo caiu do céu e queimou suas ovelhas e pastores. Invasores levaram seus camelos e mataram os empregados. E o pior, um vento forte derrubou a casa onde seus filhos estavam reunidos. Todos morreram. Imagina receber essas notícias em sequência, sem tempo para processar uma perda antes da próxima chegar. A reação de Jó: ele rasgou suas vestes, rapou sua cabeça em sinal de luto, prostrou-se e adorou. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu partirei. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo destruído pela dor, não culpou a Deus. Voltou aos céus e desafiou novamente. Pele por pele, o homem dá tudo pela própria vida. Estenda sua mão e fira sua carne e seus ossos, e ele certamente o amaldiçoará. Deus concordou, mas com um limite. Ele está em suas mãos, apenas poupe sua vida. Jó foi atingido com feridas dolorosas da cabeça aos pés, úlceras que coçavam e sangravam. Sentado em cinzas, usava um caco de cerâmica para raspar as feridas. Sua esposa, que também sofreu todas as perdas, olhou para aquele homem irreconhecível e disse: ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. A dor dela falava mais alto que a fé. Mas Jó respondeu: você fala como uma insensata. Receberemos o bem de Deus e não o mal. Mesmo assim, em seu coração, as perguntas começavam a surgir. 3 amigos vieram confortar Jó: Elifaz, Bildade e Zofar. Quando o viram de longe, não o reconheceram. Começaram a chorar, rasgaram suas roupas e jogaram pó sobre suas cabeças. Sentaram-se com ele no chão por 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra, o sofrimento era grande demais para palavras. Aquele silêncio falava mais que 1000 discursos. Você já esteve ao lado de alguém cuja dor era tão profunda que as palavras falhavam? Essa presença silenciosa foi o maior conforto que ofereceram. Finalmente Jó rompeu o silêncio, não para adorar, mas para lamentar. Maldito seja o dia em que nasci. A dor havia penetrado sua alma. Ele questionava por que Deus dava vida aos que desejavam morrer. Como um homem tão justo poderia falar assim? Começaram então longos discursos baseados em uma única crença: se algo ruim acontece, é porque você pecou. Elifaz disse: quem sendo inocente já pereceu? Bildade afirmou: se você é puro, Deus restaurará sua prosperidade. Zofar acusou: saiba que Deus ainda cobra menos do que sua culpa merece. Mas Jó se defendeu: examinei minha vida, não pequei para merecer isso. Quanto mais seus amigos insistiam que ele devia ter feito algo errado, mais forte ele clamava por justiça. Se eu pequei, mostrem-me onde. Quero que Deus me responda. A teologia dos amigos era simples. Boas coisas acontecem a pessoas boas. Coisas ruins acontecem a pessoas más. Parece familiar? Quantas vezes não pensamos assim? O que eu fiz para merecer isso? Mas e se esta equação for muito mais complexa do que imaginamos? Enquanto o debate se intensificava, Jó expressou algo surpreendente: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois que minha pele for destruída, ainda em minha carne verei a Deus. No meio da maior crise de fé, Jó declarou sua esperança na ressurreição e na justiça final.
Não estava pedindo apenas alívio temporário, mas reivindicando uma redenção eterna. Como é possível manter tal esperança quando tudo indica o contrário? Esta é a verdadeira essência da fé. Um quarto amigo, Eliú, que escutava silenciosamente, não aguentou mais. Jovem e indignado, repreendeu tanto Jó quanto os três amigos. Jó, você está errado em exigir explicações de Deus. E vocês, amigos, estão errados em acusar sem provas. Eliú propôs uma terceira perspectiva. Às vezes, o sofrimento não é punição, mas disciplina. Deus usa a dor para nos ensinar, proteger e refinar. Deus fala de um modo ou de outro, mas ninguém percebe, disse ele. O sofrimento poderia ser um megafone para despertar um mundo surdo. Então, do meio de uma tempestade, Deus finalmente falou. Em vez de explicações, Deus fez a Jó mais de 70 perguntas sobre a criação. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quem fechou o mar com portas quando ele rompeu do ventre? Você já deu ordens amanhã ou mostrou à aurora o seu lugar? Conhece as leis dos céus? Pode pôr em vigor o seu domínio sobre a terra? Cada pergunta revelava o abismo entre a sabedoria divina e a compreensão humana. Deus continuou. Pode cobrir Leviatã com arpões ou Bimote com cordas? Descrevendo criaturas de poder incomparável, Deus demonstrou que existem forças na criação que estão além do controle humano. Se Jó não podia compreender ou controlar essas criaturas visíveis, como poderia entender os propósitos invisíveis de Deus? Notavelmente, Deus nunca mencionou a conversa com Satanás. Nunca explicou o porquê do sofrimento. Em vez disso, revelou quem ele é, o único com sabedoria para governar um universo tão complexo. A resposta de Jó? Humildade profunda. Falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso retiro o que disse, e me arrependo no pó e na cinza. Jó descobriu que conhecer a Deus intimamente é mais importante que conhecer todas as respostas. Percebeu que a presença de Deus no sofrimento é mais valiosa que a ausência de sofrimento sem Deus. Você já viveu um momento onde encontrou Deus mais profundamente, justamente na sua maior dificuldade? A história termina com uma reviravolta. Deus repreendeu os três amigos. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Aqueles que pareciam defender Deus estavam, na verdade, promovendo uma visão distorcida dele. Deus ordenou que oferecessem sacrifícios e que Jó orasse por eles, o acusado intercedendo pelos acusadores. Em seguida, Deus restaurou a fortuna de Jó em dobro, deu-lhe mais 7 filhos e 3 filhas, as mais belas da região, e uma vida longa para ver 4 gerações de descendentes. Mas a verdadeira lição não é que Deus sempre restaura na terra o que perdemos. A história de Jó não é um conto de fadas com final feliz garantido nesta vida. É um convite a confiar quando não entendemos. É um lembrete de que o sofrimento não significa abandono divino. É uma revelação de que a bênção maior não é a prosperidade, mas a presença de Deus mesmo nas tempestades da vida. Esta é a sabedoria que atravessa os séculos. Não sofremos porque Deus não se importa, mas porque Ele tem propósitos maiores que nossa mente limitada pode compreender. Irmãos, quando a vida não fizer sentido, lembrem-se de Jó. Quando a dor for inexplicável, quando as feridas parecerem injustas, quando seus amigos oferecerem respostas simplistas, olhem além das circunstâncias. Talvez, como Jó, você esteja no centro de uma história muito maior do que imagina. Uma história onde sua fidelidade no vale escuro brilha mais intensamente que sua gratidão no topo da montanha. Uma história onde, um dia, você também dirá: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te viram. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que não está sozinho em seu sofrimento. Irmão e irmãs, se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo, me ajuda aqui. Deixa aquele like maroto que me motiva a continuar trazendo essas histórias que transformam vidas. E se inscreve no canal. Tem muito mais vindo por aí. Agora me conta, qual parte dessa história te impactou mais? Ou melhor ainda, você já viveu algo parecido? Desce aí nos comentários e compartilha comigo, porque adoro ler cada história de vocês. Deus abençoe sua caminhada.